Pergunta. Vamos avançar mais uma? Doutor Lúcio, o senhor poderia falar-nos algo a respeito da cura pela fé à luz da ciência atual? E ainda indicar-nos livros ou estudos que tratam deste assunto sob esta ótica? Deu para entender? A pessoa está perguntando, pedindo para ele falar algo a respeito da cura pela fé à luz da ciência atual. Eu abri o olho. Se quer mamada no lugar. E ainda indicar-nos livros ou estudos que tratam deste assunto sob essa ótica? Ele sabe onde é que foi tirada essa reportagem? CVDE. Depois eu vou te indicar esse site. Resposta. Existem instituições científicas preocupadas com a relação fé e cura. Com isso, muitas pesquisas estão sendo patrocinadas por associações sérias e realizadas por pesquisadores sérios. Os primeiros resultados vêm sendo divulgados por órgãos oficiais e pelas principais revistas e jornais do mundo, demonstrando a importância da fé nos processos de cura, onde os religiosos têm processo de recuperação mais rápido ou adoecem menos de certas doenças, como a depressão e o suicídio. Entra no Google e vai lá, cura de cardíacos nos Estados Unidos pelas orações. Um hospital dos Estados Unidos, como pesquisa, dividiu os pacientes cardíacos. Ei, neném, ei, menina, acordei. Quando uma mãe põe um troço desse na cabeça da filha, olha, eu gosto de tudo. Olha o que a mãe faz com a filha. É coisa ainda não voltou, não, está voltando, ela demora um minutinho para ligar. Ela é a válvula do médico. Então esse hospital pega os pacientes e começa a pedir pessoas do mundo inteiro para orar pelos pacientes da ala direita do hospital. O negócio é mais ou menos assim. Moral da história, aquela ala que as pessoas, freiras, rabinos, monges budistas, pessoas de igreja gospel, começam a orar por aquelas pessoas, os pacientes daquela ala começam a ter uma recuperação diferente. E eles vão entre os pacientes, os que por sua vez também oravam, começaram a ter outro nível de recuperação. Dá para entender? Mas isso não é aceito pela ciência, pela academia de ciência oficialmente. Outros centros terapêuticos, outros hospitais têm repetido a experiência e o número de profissionais da área de saúde acadêmica que têm repetido essas experiências está crescendo. Mas, oficialmente, a Academia de Medicina, como diz o Dr. Roberto Lúcio, é materialista. Okay? Perguntas? Já estamos na pergunta número 6. Que foi? Você tem alguma pergunta? Fala. Pergunta assim, será que esse povo todo veio para me ver? Acho que não. Fala. Vem? Oncotor. Sem perguntas? Eu vou me repetir e falar algumas bobagens. Então não fala não. Aqui não é lugar de falar bobagem. Não, mas assim, eu fico pensando, quando você disse que na realidade a academia ela é
materialista né? Mas será que, porque na realidade existem várias pessoas que são espíritas ou não, né? Pessoas que possuem fé, até em outros ramos, até em outras religiões, que conseguem detectar que num processo de cura, num processo de doença, existem outras questões envolvidas que não a questão física só. Sim. Será que na realidade não existe ou existem outros interesses, outras questões de âmbito bem maior? Eu não estou nem me referindo a questões de laboratório, questões econômicas, enfim. Mas assim, porque na realidade, quando você mexe com essa questão de você introduzir novos elementos, né, nesse processo de saúde e doença, você vai mexer com estruturas imensas, que vão fazer como a gente bate, quando a gente bate naquelas pedrinhas de grama, porque vai ressignificar tudo. Você tem que pensar o seguinte: o Fernando Emílio, se não me engano, apresentou um trabalho aqui de que a primeira experiência do uso do limão, acho que foi o Fernando que trouxe isso aqui, a primeira experiência do uso do limão para combater o escorbuto dos marinheiros aconteceu em um determinado ano e século. Para a medicina aceitar o uso do limão como recurso terapêutico de prevenção e cura do escorbuto, demorou mais de 300 anos. Da mesma forma, a academia é muito, como é que eu vou dizer assim, necessita de muitas provas para ser convencida. Dr. Ronald, como é que é o nome daquele médico austríaco que disse que os companheiros tinham que lavar as mãos e foi expulso da academia? Samuel Weiss. Pesquisa esse camarada. Ele observou que os partos feitos pelas parteiras, o número de infecção puerperal era mínimo percentual. E os partos feitos pelos médicos, o número de infecções puerperal era de um índice alto. Ele começa a pesquisar, Pasteur estava pesquisando o mundo do infinitamente pequeno, e ele pede aos companheiros para, antes do parto, lavarem as mãos. Ele causou um escândalo na medicina. E não tinha laboratório nenhum atrás, não tinham outros fatores. É que, a época, os padrões de crença eram outros. Hoje, quem é que entra numa sala cirúrgica sem uma série de procedimentos antes de tocar o paciente? É isso. Assim, a ciência evolui, mas evolui a metodologia da academia é diferente da metodologia do mundo aqui fora. Allan Kardec pergunta: o que vem primeiro? O avanço intelectual ou o avanço moral? E os Espíritos respondem, está no Livro dos Espíritos, na parte 3ª. Primeiro vem o avanço intelectual, de tanto falar na paz, na paciência, no perdão, no amor, nós vamos nos encharcando e pouco a pouco, moralmente, nos tornando pessoas mais pacientes, pessoas que perdoam. Da mesma forma é a academia. A academia está satisfeita com o que está acontecendo, as pesquisas avançam e tudo mais, e tem prestado um excelente serviço à sociedade. Então, para mudar esses paradigmas a nível do planeta Terra, não é com meia dúzia de palavras. Existe um livro muito interessante do Dr. Alex Carrel, que fala Deus, este desconhecido, e o homem... O homem, este desconhecido. Deus, este desconhecido, e o homem, este desconhecido. Vale a pena ler. Tem um outro livro que se chama Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro. Esse você só acha no sebo. Vale a pena ler. Eu uso em vários seminários meus material tirado destes 3 livros. O Dr. Alex Carrel, ele foi Prêmio Nobel de Medicina. E o das Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro
mostra o uso da hipnose, das ondas cerebrais, das ondas cardíacas, nos animais e nos seres humanos, pesquisados na Rússia por médicos, por cientistas não religiosos, materialistas. Não é isso? Assim, piano piano si va lontano, dizem os italianos. O mineiro diz de grão em grão, a galinha papo. Como na natureza nada se perde, todo o trabalho desses profissionais espíritas, espiritualistas ou de qualquer outras religiões, tudo isso vai servir de apoio logístico para, na hora que o cientista não religioso provar o espírito, tem em volta dele um monte de pedras já assentadas, ele vai só fazer a conexão.